Nas últimas 24 horas, a China registrou mais de 15 mil casos de Covid-19 e eles reafirmaram nessa última sexta-feira, dia 29 de abril, que eles vão manter a política Covid-0. E aí que a gente começa a ter que mapear quais são os possíveis impactos, não somente na nossa economia, mas no do mundo inteiro, né? Inclusive a China já tá sofrendo bastante pressão por conta disso, porque quando você pega que Xangai, por exemplo, tem um dos principais portos do mundo, a situação que está hoje pode acabar impactando a economia global. Então alguns esperam, inclusive, que nas próximas semanas essa situação ela melhore, mas a gente vai ter que realmente acompanhar de perto. E hoje, então, eu quero trazer para vocês o que está acontecendo lá, os principais impactos quando a gente fala de economia e até mesmo trazer aí uma projeção para dólar, para inflação e também para nossa taxa de juros. Então me acompanha até o final do vídeo, já se inscreva aqui no canal se vocês são novos por aqui, deixem o like de vocês. E, gente, comentem aqui o que vocês estão achando dessa situação toda, principalmente dessa política, né, de Covid-0 que a China tá adotando. Por quê? Eu quero utilizar os comentários que vocês vão deixar aqui para fazer um sorteio desse livro aqui, Crash, Uma Breve História da Economia. Eu adoro esse livro, é um dos meus preferidos, tem uma linguagem super acessível, é de um autor brasileiro e ele traz, com vários fatos históricos, alguns conceitos econômicos e tal. Então, eu sempre recomendo essa leitura, mas hoje eu quero sortear para vocês e o resultado eu coloco terça-feira lá no meu Instagram, beleza? Vamos começar a tentar entender e mapear o que tá acontecendo lá em Xangai, né? Então, como eu falei pra vocês, a China, ela tá considerando que eles estão no pior momento da pandemia, desde o início da pandemia, né? Isso porque já veio vacina, já fizeram vários lockdowns e tal, mas parece que a situação lá não tá muito boa e eles adotaram, então, essa política de Covid-0, que acaba correndo, né, em testagem em massa e também um lockdown muito mais severo. Então, isso inclusive acabou gerando muitos protestos por lá. A gente conseguiu ver alguns vídeos essa semana, né, de pessoas lá fazendo um panelaço, né, protestando contra essas medidas, algumas pessoas tentando sair na rua. A gente também viu, né, eu pelo menos vi esse vídeo, né, de alguns prédios que foram cercados porque eles tinham identificado que ali tinha testagem positiva para Covid. Então foram vários vídeos, várias imagens que acabaram chocando o mundo inteiro, inclusive, mas não somente isso, né? A gente começa a pensar nos impactos econômicos que tudo isso vai ter, não somente para eles, mas para nós também, porque quer queira ou não, a gente importa muita coisa deles, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, as coisas que a gente mais recebe, que sai, por exemplo, lá do Porto de Xangai, são semicondutores, que a gente sabe que não é de hoje, que já tá em falta e que tá com uma dificuldade, né, de manter esse estoque em níveis saudáveis. A gente também recebe muitos componentes eletrônicos e eletrodomésticos, tipo a máquina de lavar, aspirador de pó e também alguns produtos têxteis. E aí, quando a gente começa a entender que todas essas medidas restritivas podem ocasionar uma quebra na cadeia de fornecimento e também uma quebra na cadeia de produção e oferta, mas que a demanda, ela pode continuar do jeito que está, então tudo isso pode acabar encarecendo alguns produtos e, consequentemente, isso vai acabar afetando os nossos índices de inflação. E por que tudo isso, né? A gente pode acabar acontecendo. Quando a gente fala do que está acontecendo, por exemplo, lá em Xangai, muitas pessoas relataram, né, e eles já inclusive divulgaram esses dados, que mais de 90% dos caminhoneiros, eles estão enfrentando algum tipo de dificuldade, por exemplo, para chegar até o porto de Xangai. Seja porque tem alguma barreira, seja porque eles precisam fazer a testagem em massa que eles estão fazendo, e tudo isso acaba gerando alguns atrasos. E você gerar alguns atrasos na cadeia logística pode acabar resultando nisso que vocês estão vendo aí na tela. Essa imagem, gente, é uma imagem do porto ali de Xangai, pra gente entender como que tá o congestionamento ali de navios. E por que isso tá acontecendo? Por conta dessa questão que uma das questões, né, essa questão dos caminhoneiros. E então o que acontece? Tá demorando muito mais o desembarque e embarque de mercadorias. Se antes a média era de 4 dias, agora isso passou para 12 dias. E aí a gente já começa a ver esses primeiros impactos, né? Se antes você tinha um custo de logística para ficar 4 dias parado ali no porto, seu custo vai aumentar muito mais, porque agora você tem que ficar 12. E com certeza esse preço vai ser repassado ao longo da cadeia produtiva e provavelmente vai acabar sobrando para a ponta mais fraca, que acaba sendo o consumidor lá no final. Então esse já começa a ser os primeiros impactos, além de, claro, né, a possibilidade de atraso na entrega de alguns produtos e de algumas mercadorias, fazendo com que o preço dessas mercadorias
suba. E aí, consequentemente, a nossa inflação, que já não tá numa situação muito boa, ela pode continuar ruim. E por que eu digo ruim, né? Porque a gente esperava que agora em 2022 a gente visse uma trégua muito mais acentuada desses índices de inflação. Porque a gente tá vindo de uma pandemia onde teve uma expansão monetária muito grande. Isso, né, muita gente diz que não ia gerar inflação e, ora, né, acabou gerando. E aí a gente também viu agora o conflito entre Rússia e Ucrânia, isso acaba impactando também, né, em algumas cadeias produtivas e a gente continua vendo sucessivos acontecimentos que impactam diretamente na nossa economia, como agora essa questão de Xangai. Então, antes a gente tinha uma perspectiva de ter um recuo um pouco mais acentuado, agora tudo isso já foi revisado e as previsões para 2022 é que a gente feche com uma inflação aí entre 7,5% e 8,5%. Só para vocês entenderem, essa semana foi divulgado o IPCA 15 e a gente está num acumulado nos últimos 12 meses de 12,03%. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é justamente isso, tá? A gente vê a trajetória do IPCA 15 aí ao longo desses últimos meses. A gente tinha uma meta que era de 13,5% e o teto da meta seria de 5%. A gente está muito acima disso e a gente deve fechar, inclusive, 2022 acima disso. Claro que isso não é só aqui. É muito importante a gente trazer que tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro afeta também diversas economias. Quando a gente fala do próprio Estados Unidos, eles estão enfrentando uma das maiores inflações dos últimos 40 anos. Eles também divulgaram um dado agora nessa semana que passou do PCD deles, que nos últimos 12 meses eles têm um acumulado aí de 6,6%, o que sim é bastante coisa para o que eles estão acostumados. E aí a gente começa a tentar entender o que está causando tudo isso, quais são os principais, vamos dizer assim, produtos ou setores que estão causando isso. E aí quando eu trago isso para o IPCA 15, a gente consegue ver que a parte de transporte, principalmente por conta de combustível, diesel, etanol, que subiu bastante, ele acaba sendo a parte que mais pesou nesses últimos meses, né? Em segundo lugar, a gente consegue ver que foi a parte de alimentação e bebidas. E aí, só por curiosidade, eu fui abrir a listinha do ranking de produtos que mais tinham ficado caros e cenoura, por exemplo, teve uma inflação de 195%. E eu fiquei tipo, o que aconteceu aí no meio do caminho? Mas enfim, a questão é que as coisas, elas realmente estão ficando mais caras, o nosso poder de compra tá sendo reduzido por todos esses fatores que eu trouxe para vocês de expansão monetária, a nossa moeda também se desvalorizando bastante, isso acaba impactando. E aí, a gente começa a tentar entender o que os bancos centrais do mundo inteiro estão tentando fazer para conter esses índices de inflação que estão mais altos, que é justamente aumentar a taxa de juros. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem já uma estimativa para que até o final desse ano de 2022 a gente chegue em 13%. E aí, o Banco Central vai tentar analisar se dá para manter essa taxa e depois começar aí com alguns cortes na taxa de juros. Mas, então, a gente deve ver, sim, aumentos nas próximas reuniões do Copom. Só que o que acontece? Isso provavelmente, já é quase dado, né, como certo isso, deve acontecer também, por exemplo, nos Estados Unidos, porque eles também estão com uma inflação muito alta, como eu trouxe para vocês. E quando a gente tem taxa de juros subindo lá, o que a gente pode acabar vendo? O nosso dólar voltar a se valorizar. Não que já não tenha acontecido, né, gente? Isso porque, acho que há menos de 3 semanas, talvez, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quando o dólar tava 4,70 por aí, falando que eu acho que a gente ia sentir saudades desse dólar a 4,70, só não imaginei que seria tão rápido, eu tava falando de longo prazo. Mas a questão é que a gente já voltou a negociar acima de os R$5 e parece que esses R$5 aí eles podem se manter, claro que a gente não sabe para onde vai o dólar, mas tem uma tendência, né, que ele possa se manter acima dos R$5, dado toda essa situação que a gente tá vivendo, que a gente deve ver nos Estados Unidos, né, aumentarem a taxa de juros, toda essa situação que Rússia e Ucrânia ainda não se resolveu, os impactos do que está acontecendo hoje em Xangai, e quando a gente vem ainda para o cenário interno, nós temos um cenário que ainda está se desenhando, porque nós temos eleições no final do ano, lá em outubro, e a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Então, provavelmente, inclusive dólar ficando um pouquinho mais alto e voltando a se recuperar, né, depois dessas quedas que a gente viu, no fim das contas isso também pode acabar impactando mais uma vez na inflação, porque a gente sabe que o dólar ele tem um peso importante, até mesmo quando a gente fala de alimentos, né? De qualquer maneira, gente, são meio que essas as expectativas que a gente tem, dado tudo isso que tá acontecendo. A situação, claro, eu acho que ela vai acabar melhorando, mas a gente vai
ter que empurrar isso um pouco mais com a barriga, empurrar um pouquinho mais pra frente, porque tem muita coisa acontecendo nesse meio tempo, mas é importante a gente ficar atento até mesmo pra gente preparar o nosso bolso e até mesmo pra gente fazer escolhas inteligentes nesse momento para os nossos investimentos, né? Eu acho que a diversificação, ela acaba ajudando bastante para quem gosta de títulos de renda fixa ou títulos mais seguros, os títulos atrelados, né, ao IPCA ou a outros índices de inflação, acho que eles são sim muito interessantes. Ter parte da carteira em dólar também considero importante, então é até desejável que nesse momento você mantenha aí um portfólio bem estruturado, diversificado, porque vai ter anos, gente, que a gente não vai talvez estourar a boca do balão, né, ganhando muito dinheiro assim, mas a gente precisa simplesmente se manter vivo e talvez fazer ali o nosso feijão com arroz para pelo menos tentar ganhar da inflação e não ter uma rentabilidade ou um juro real negativo para os nossos investimentos, beleza? Bom, pessoal, a resenha desse domingo era isso. Não deixem de colocar aqui nos comentários o que vocês estão achando de toda essa situação e lembrem-se, terça-feira, então, eu coloco o resultado do sorteio deste livro aqui, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.